Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, verso 8. A Santa Palavra de Deus nos diz o seguinte: bem-aventurados os limpos ou puros de coração, porque eles verão a Deus. Até aqui. Curva a sua cabeça mais uma vez. Vamos mais uma vez nos dirigir ao nosso Deus triuno em oração. Senhor Deus, Pai da misericórdia, nos ajuda nesta manhã, Senhor. Tem misericórdia de mim por esta palavra. Tem misericórdia dos meus irmãos. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa nos humilhar em nossos pecados. Que o Teu Santo Espírito possa glorificar o nome do Teu Filho em nosso meio. Nos auxilia, Senhor. Limpa o nosso coração. Nós que falamos tanto, mas por dentro somos tão maus, somos tão podres. Tu sabes, Senhor, Tu conheces, nós não podemos e não devemos ser hipócrita em nossas orações para contigo. Clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia. Louvamos a Tua graça. E pedimos que os nossos olhos possam ser limpos por meio de um coração limpo, para que nós possamos Te ver no meio da nossa comunidade, no modo em que nós vivemos a nossa vida, enquanto ansiamos aquele glorioso dia quando Te veremos como Tu és. Tem misericórdia de nós, Senhor, é o que nós Te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Senhores, na última semana nós vimos o que significa, o que Cristo quis dizer com bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós vimos que quem é alcançado pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo é misericordioso, deve ser misericordioso, é e deve ser e é misericordioso. Ele não é alguém que relativiza o erro, ele não é alguém que passa pano no erro, ele não é alguém que faz vistas grossas ao erro, mas que demonstra a compaixão de Cristo ao pecador e àqueles que sofrem. É alguém que não apenas sente, mas age de maneira misericordiosa, porque sentir é fácil. Nós podemos ver e podemos sentir muitas coisas. Como eu falei no domingo passado, talvez as pessoas que passaram por aquele judeu que havia sido roubado, estava ferido, o sacerdote, o levita, talvez eles sentiram alguma coisa. Mas o samaritano não apenas sentiu, mas agiu. E assim é o misericordioso. Este bem-aventurado, ele sabe, ele tem consciência plena que se não fora pela misericórdia divina, ele estaria condenado e condenado justamente. Portanto, ele tem compaixão dos outros porque sabe que os outros estão na mesma situação que ele. Ele não é especial, ele não se acha acima dos outros. Então ele demonstra compaixão. Hoje nós veremos a sexta característica do crente. A sexta característica que o nosso Senhor Jesus Cristo proferiu definindo como é um crente, o que é um crente, o que constitui um crente, como que pode ser descrito um crente. E um crente, ele deve ser conhecido e deve ser descrito como um limpo de coração.
Nós veremos o que Jesus quis dizer com isso. Veremos também qual doutrina nosso Senhor nos ensinou aqui e como nós devemos aplicar tal doutrina no nosso dia a dia. Pregando sobre esse mesmo assunto, sobre esse mesmo verso, Calvino ele afirmou que todos louvamos a integridade, mas triste verdade é que falhamos em seguir os seus preceitos. E essa é uma descrição perfeita da nossa vida. É algo que cada um de nós deve concordar. Não temos como não concordar com isso. Todos nós louvamos a integridade, achamos legal, achamos bonito, proclamamos até a nossa própria integridade muitas vezes, mas esquecemos que a triste verdade é que falhamos em seguir os preceitos. E como escreveu também sobre esse verso David Martin Lloyd Jones, nós só poderemos nos aproximar destas palavras: bem-aventurados os limpos ou os puros de coração, porque verão a Deus. Nós só podemos nos aproximar destas palavras, diz ele, com um profundo sentimento de admiração e um completo sentimento de inadequação pessoal. Não temos como nos aproximar de um verso deste: bem-aventurados limpos de coração, de peito estufado, dizendo: opa, está falando comigo. Essa é a minha praia, essa é a minha descrição, isso é o que eu sou. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como este publicano, disse o fariseu. E muitos de nós, a maioria de nós, todos nós, somos assim. Então, em primeiro lugar, o que Jesus quis dizer com bem-aventurados os limpos ou os puros de coração? Vamos lá. Os que são puros ou limpos, a tradução permite as duas. Os que são puros ou limpos de coração, ou ainda os que têm um coração puro ou que têm um coração limpo, são aqueles isentos de hipocrisia e de baixeza moral. São dois caminhos: hipocrisia e baixeza moral. Hoje vai ser difícil. Falando em termos éticos, são aqueles livres do desejo corrupto. Falando em termos éticos, são aqueles livres do desejo corrupto. Eles não são hipócritas. E a hipocrisia tem sido uma marca da igreja militante, daqueles que se dizem filhos de Deus, daqueles que são filhos de Deus. A hipocrisia tem sido, infelizmente, uma marca nossa, senhores. Mas esses não são hipócritas. Como Jesus, citando Isaías, chamou o povo que se aproximava dele. E Jesus disse: povo que se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja, Jesus está citando o profeta Isaías, ou seja, os dois testamentos nos falam de um mesmo sintoma, do hipócrita, daquele que se aproxima, louvando a Deus com seus lábios, mas o seu coração está longe. Isso nós fazemos de monte, quando nós estamos orando na igreja, quando nós estamos proclamando o credo, quando nós estamos cantando, então é terrível. Pela graça e pela misericórdia de Deus, nós buscamos canções bíblicas. Mas lembra um pouquinho atrás, algumas das canções que nós recitávamos: tu és tudo para mim, tu és o que eu mais quero, eu vivo para ti, blá, blá, blá. Mentiras. Dentro da esfera do culto, mentindo. Aí alguns vêm justificar: não, mas era isso que eu queria. Mas se era o que eu queria, então cante. Tudo o que eu queria é que tu foste o mais importante para mim, mas não és, então tem misericórdia de mim. Mas não é isso que se canta. Povo que se aproxima
com a sua boca, honra com os lábios, mas os corações estão longe. Veja, apesar dos dois termos serem intercambiáveis, tanto puros de coração como limpos de coração, algo pode nos ajudar, algo pode nos auxiliar no português. Nós entendemos o seguinte: a Bíblia nos diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, que não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que possa fazer algo bom ou ir a Deus. Assim nós entendemos que se algo está limpo, não é porque o homem limpou. E mesmo sendo intercambiáveis os termos, os corações puros aqui os são puros por terem sido limpos, e foram limpos pelo Senhor. Nós já estabelecemos isso. Jesus está descrevendo o cristão, ele está falando àqueles que são bem-aventurados, aqueles que são abençoados, aqueles que são mais do que felizes. Ou seja, o bem-aventurado é aquele que foi regenerado, teve a sua natureza modificada, transformada, nasceu de novo. Ele é puro por ter sido limpo, e não porque se limpou, e não porque nasceu puro, e não porque é melhor do que alguém, mas por ter sido limpo. Todavia, todos nós pecamos. Pecamos e pecamos muito. Pecamos e pecamos demais. Contudo, o bem-aventurado, limpo de coração, não é aquele que não erra, mas é aquele que chora pelo seu erro, que chora pela sua inadequação à lei de Deus, que chora pela sua inadequação ao nome de Deus, a qual proclama como Pai sobre si. Aquele que alcançou a misericórdia, que não é tratado da maneira como deveria ser tratado, que é pobre de espírito, que não tem nada para falar diante de Deus sobre si, a não ser que é pobre, humilde. Ele que é cidadão do reino e por isso tem fome e tem sede de justiça. Senhores, Davi, ainda que adúltero, ainda que assassino, as Escrituras nos dizem em 1 Samuel que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas como pode? Como pode? Isso deveria nos escandalizar. Em muitas igrejas Davi não poderia entrar. Assassino, bebia, adúltero, homem de sangue. Todavia, na igreja do Senhor, ele é um homem segundo o coração de Deus. O que isso nos ensina? O que eu quero dizer para os irmãos? Que nós então podemos ser adúlteros e assassinos e está tudo correto? De maneira alguma. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não por causa dos seus pecados, mas por causa daquilo que Deus fazia no seu coração. Deus limpava o seu coração. E quando Davi adulterou e assassinou Urias, ele foi advertido pelo profeta Natã. E quando foi advertido pelo profeta Natã, Davi, humilhado, arrependido, chorando pelos seus pecados, manso e humilde, pobre de espírito, com o coração tendo sido limpo, ele escreve o Salmo 51 e escreve o seguinte, e prestem atenção nisso, anotem, leiam em casa depois: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões,
segundo a multidão das tuas misericórdias. Não é apaga as minhas transgressões porque eu sou bonzinho, não é apaga as minhas transgressões porque eu dei uma esmola na igreja, não é apaga as minhas transgressões porque eu tenho vindo na igreja, comprei até uma Bíblia de estudo. É apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Continua, lava-me completamente da minha iniquidade. É puro porque foi limpo. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Meu irmão, se você não conhece as tuas transgressões, se você não reconhece as suas transgressões, se você é um hipócrita na sua oração para com Deus, hipócrita vem de um termo usado no teatro, onde um personagem colocava uma máscara. Até o símbolo do teatro são aquelas duas máscaras, uma sorrindo e uma triste. E muitas pessoas, quando vão orar a Deus, puxam a sua máscara, seja de triste ou de feliz, colocam e começam: "Oh Deus de Abraão". Fingir para Deus, porque eu conheço as minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. O julgamento de Deus é puro. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei alvo, ou branco como a neve. Nós cantamos isso, não é bonito? Mas não basta cantar. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se alegrem os meus ossos que tu esmagaste. Arrependimento sem lei, arrependimento sem ser moído, envergonhado, não existe. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Um coração quebrantado e contrito, que sem hipocrisia consegue clamar: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Portanto, senhores, se Cristo fala com cristãos, nós temos que entender que aquele que foi completamente limpo, regenerado, teve a sua natureza mudada, este não precisa de renovação radical, mas ele precisa da misericórdia. Misericórdia esta que se renova a cada manhã, motivo pelo qual, diz Jeremias, que nós não somos consumidos. Misericórdia. Ele precisa ser limpo de todo pecado, no qual nós sabemos, por experiência própria, que o bem-aventurado pode cair. Nós podemos cair e podemos cair feio,
Nós pecamos e pecamos constantemente. Lutero dizia que até as lágrimas do choro de arrependimento eram poluídas pelo pecado. Mas não somente isso, nós caímos com atos, palavras, omissões, pensamentos, e caímos feio. Fazemos coisas que nos envergonham, que envergonham o Senhor que nos salvou. Mas aquele que foi regenerado, aquele que foi limpo, ele não precisa novamente de uma renovação radical, mas de uma constante limpeza através da misericórdia. Sou eu que estou falando isso? Não, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz ele: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois em todo mais está limpo ou puro. Aquele que foi regenerado, ele precisa constantemente de arrependimento. Ele precisa constantemente lavar os pés. Continua mais à frente, Jesus dizendo: toda vara ou todo ramo que está em mim, limpa. Quem limpa? O Pai. Todo ramo que está em mim, notem, está em mim. Ele limpa, ele purifica, ele poda para que dê mais fruto. E Hebreus nos ensina que o filho é disciplinado, o bastardo não. E se o filho é disciplinado é porque precisa constantemente. Glória a Deus quando nós somos podados. Glória a Deus quando nós somos purificados pelo Senhor. O que significa ainda coração? Coração é o centro da vida interior da pessoa. E o coração deve ser limpo, porque o nosso centro tem que ser limpo. Coração é onde tem origem todas as forças e funções espirituais. É também a sede de todas as funções racionais. É assim que a Escritura enxerga o coração. O coração, visto na Escritura, não é só emoção. Esse é o nosso senso comum. Mas a emoção que nós aplicamos ao coração, a Escritura aplica ao intestino, ao interior, aos rins, aquele frio na barriga. Quando fala em coração, fala também em emoção, mas fala em razão, fala em sede do pensamento. A sede do nosso pensamento tem que ser limpa. E aquele que tem o coração limpo, então, recebe a promessa que verá ou contemplará a Deus. Significa que estes terão uma comunhão pessoal com Deus. Primeiro, através da fé que nos une a Deus, que faz com que aqueles que não têm o Espírito Santo nos chamem de loucos, porque oramos aquele que parece não responder para eles, enxergamos aquele que é invisível, vemos a sua graça e misericórdia na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, e somos gratos e tememos a Ele. Primeiro através da fé, mas ainda por fim, no glorioso dia, em glória, uma contemplação direta da majestade de Deus. Eles verão a Deus. Nós veremos a Deus. O problema é que todos verão a Deus. Mas o limpo de coração ouvirá: bendito, venha para junto de mim. E aquele de coração impuro ouvirá: aparta-te de mim, maldito, eu não te conheço. Em segundo lugar, qual doutrina Jesus nos ensinou com estas palavras? Note o seguinte: Paulo ele escreve a Timóteo que o fim do mandamento, o fim da lei, é o amor de um coração puro, ou de um coração limpo, ou de um coração sincero, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, ou não hipócrita. Podemos compreender que os puros de coração são as pessoas sinceras, as pessoas honestas, os homens que possuem integridade, nos diz um teólogo.
honestas, sinceras, que possuem integridade. Esse é o fim do mandamento. A função do mandamento é nos levar a isso. A função do mandamento é ser como que um machado podando nós, como ramos, na videira, para que possamos dar mais fruto. Como afirma o Salmo 24, a partir do verso 3: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Quem? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, aquele que não apresenta sua alma à falsidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Sinceridade, honestidade, ausência de dolo, ausência de maldade, ausência de hipocrisia são ênfases empregadas aqui neste verso. Portanto, esta bem-aventurança, ela condena a hipocrisia. E eu diria que o primeiro aspecto de um coração puro, o primeiro aspecto de um coração limpo, é um coração que não finge ser puro e ser limpo. Esse é o primeiro aspecto. Não fingir, não ser hipócrita, não colocar a máscara. É uma pessoa pobre de espírito, que chora e reconhece a impureza e necessidade constante de purificação. Falsidade e engano interiores e depravação moral não podem coexistir com a devoção sincera ao nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina um teólogo. Senhores, Jesus está falando aqui naqueles que não almejam apenas uma conduta externa correta, e sim uma santidade interior. Não apenas o externo, mas o interior. Esses tais, ensina o bispo Ryle, eles não se satisfazem com uma mera exibição externa de religiosidade, projetada, exterior, vista pelos demais. A gente vai continuar no Sermão do Monte, onde Cristo condena a falsa piedade dos fariseus, que é feita em público. Como a igreja erra aqui. A igreja busca fazer uma limpeza de fora para dentro. Os homens com seus regimentos internos, com a sua moralidade demoníaca, com a sua autojustiça satânica, prega, ensina, adverte, para que as pessoas se limpem de fora para dentro. E aí aquele copo cheio de churume parece limpo por fora, agradável aos olhos, proclama algo que não é. Faz igual a figueira, que cheia de folhas verdes, que é um sinal que há fruto. Não havia fruto. E o que Jesus fez com essa figueira? Para nos ilustrar algo. Amaldiçoou. Misericórdia de quem ensina, quem coloca o carro na frente dos bois e ensina uma limpeza de fora para dentro. Essa limpeza nunca vai chegar dentro, mas vai produzir bastante pessoas enganadas, que enganam e são enganadas e continuam caminhando para o abismo. Se o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Nós aprendemos em 1 Samuel, quando Deus está falando com Samuel a respeito de Davi. Nós gostamos de julgar muitas vezes o exterior. E olhamos às vezes uma pessoa e podemos dizer: não, esse não é um cristão. Sobre qual aspecto? Sobre qual régua
de aferição à sua justiça, à sua moral, à sua santidade? Ora, é impossível falar em hipocrisia e imoralidade exterior sem lembrar dos fariseus, que é o nosso exemplo, é o nosso saco de pancadas. Só que é um saco de pancadas que nós devemos entender que nós estamos dentro do saco e levando as pancadas. E estamos levando essas pancadas justamente para sairmos desse saco de pancadas, para acordarmos. Jesus advertiu, já que eu falei, citando Isaías, que os fariseus honravam com os lábios, mas os seus corações estavam distantes do Senhor. Mas Jesus diz mais: vós fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de perversidade. A aparência está bonita, os de fora olham, como eles são santos, como eles são piedosos, meu Deus, veja só, veja bem, eles estufavam o peito para proclamar essa santidade, olhavam de cima para os demais. Mas o Senhor vê o coração, senhores. Por isso que a nossa oração não precisa e não deve ser hipócrita. A quem nós estamos querendo enganar? Nem a nós enganamos, quanto mais a Deus. O vosso interior está cheio de rapina. Mais à frente, Jesus diz que os fariseus eram como sepulcros caiados, enfeitados, limpos, arrumados, ornados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Que terrível coisa é, senhores, quando a igreja se perde nesses elementos. Quando a igreja perde tempo discutindo se pode assistir TV ou não, se pode ouvir música do mundo ou não, se deve cortar o cabelo ou não, usar maquiagem ou não, fazer tatuagem ou não, beber vinho ou cerveja ou não, fumar ou não. Perde-se tempo e mais tempo falando simplesmente de coisas exteriores, muitas das quais a Bíblia nem versa. Deus nem se preocupou. E aí fazem toda aquela medição exterior ao comprimento da saia, o aspecto, a bibliazinha. Tem um pacotinho, olha. Esse de verdade é um cristão. Mas aí no interior é rapina. Aquele coração está igual aquela represa de rejeitos em Brumadinho. Não tem nada para segurar, é lama que está segurando. Só que não é rejeito de minério, é um córrego de churume. É importante frisar e lembrar que não basta, senhores, sinceridade. Um homem ele pode estar sinceramente certo, mas ele pode também estar sinceramente errado. Não é verdade? Não basta a sinceridade. O puro de coração, ele é sincero e é guiado pelo conselho de Deus. E o que é o conselho de Deus? A lei de Deus. O Salmo 73 nos diz: guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Portanto, bem-aventurado é aquele que busca sinceridade, honestidade e ausência de hipocrisia, de acordo com a palavra de Deus. Estes buscam agradar e glorificar a Deus também internamente. Não só externamente, mas internamente. E estes e somente estes irão se alegrar nele, pois o verão, pois serão puros de coração.
Estes estão livres, limpos de toda hipocrisia. Estes não fingem. O homem natural, observa Lloyd Jones, é a completa antítese, o completo oposto desta bem-aventurança. O homem natural é todo orgulho. O orgulho é que gerou a queda. O homem natural é aquele quando alguém diz, você é um pecador. Não. Oh, quem é você para me julgar? Não sou eu, mas é a palavra de Deus. Não, mas eu não sou pecador. E aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Oh, você está usando a palavra de Deus de forma inadequada para me julgar. Não determina sobre a minha vida que eu sou pecador, determina a bênção. Determinar que tu se arrependa, seu hipócrita. Que tu se converta, que haja uma regeneração nesse coração. Já o bem-aventurado, ele não é desta maneira. Ele é manso, ele é pobre de espírito. É aquele que não esconde os seus pecados, mas que chora por eles. Chora por não se conformar com o mandamento de Deus. É aqueles que têm fome de doer e sede de matar pela justiça de Deus. São aqueles que foram limpos porque alcançaram a misericórdia. Aquele que tem o coração limpo é aquele que tem o coração de uma criança inocente. Aquele que tem o coração limpo é aquele que tem o coração que Adão tinha antes da queda. Aquele que tem um coração limpo é aquele que tem um coração onde não reinam as concupiscências do homem, onde não reinam as ideias do homem, onde não reinam as filosofias do homem, onde não reinam os achismos do homem, mas onde reina única e exclusivamente a palavra de Deus. E por isso ele não se acomoda, porque a palavra é como um martelo moendo a pedra. Mais à frente, em Mateus 15, Jesus define o que ele entende por pureza de coração. É algo que manifesta o interior. Lá vamos nós de novo. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. É isso que contamina o homem, diz Jesus. E um pouco à frente, porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Isso vem do interior. É do interior do homem. Veja, não é o que entra. Como já falei, não bebe isso, não coma aquilo, não ouça isso, não assista aquilo, cheio de não me toques. Não adianta você se isolar disso tudo, se dentro você está podre. Limpa primeiro o interior. Ora primeiro para que Deus purifique o seu interior, fazendo com que você seja então um vaso de honra. E aí a honra vai te encher. A partir desse verso, Calvino é preciso quando ele afirma que quanto mais nosso coração é livre do mal, quanto mais honesto e correto ele é, menos propensos estamos a negócios escusos. Entenderam? Não é botando muros, cercas. Se é do interior que nascem essas perversões, do nosso coração caído, contaminado pelo pecado, a qual nós devemos ansiar pela vinda do Senhor, quando então seremos plenamente glorificados e limpos de uma vez por todas da nossa tendência ao pecado. Mas, até lá, enquanto mais os nossos corações estiverem limpos, menos o nosso exterior vai demonstrar impureza.
Porque é no coração que nasce. Menos nós teremos interesse em negócios escusos. O saudoso Sproul nos ensina que a nossa incapacidade de ver a Deus não é uma deficiência nos olhos, mas é uma deficiência no coração. Deus, Ele não permite que pessoas impuras o vejam. E de onde é que Ele tirou isso? Podemos citar Hebreus, por exemplo. Segui a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Spurgeon escreveu certa feita: corações sujos obscurecem nossos olhos para que não vejamos a Deus. Agora, para que nós limpemos os nossos olhos, nós devemos purificar o nosso coração. E muita gente tem perdido tempo em purificar os olhos. Vai na consequência e não na causa. Nós temos que ir na causa. É igual o nosso costume de tomar analgésico para dor de cabeça e de indicar para os outros. Mas nós temos que ver a causa. A pessoa chega para nós: eu estou com dor de cabeça, toma um analgésico. Mas ela está com o dedo aqui segurando, levou um tiro. Está vazando aqui massa encefálica. Não tomar um analgésico. Você chega na sua casa, está toda inundada, você olha, tem um cano da cozinha jorrando água. Não adianta você pegar um balde e um pano e ficar secando. Você tem que ir lá primeiro e fechar o registro, depois limpar. Primeiro mudar o registro, arrumar o encanamento, depois limpar. Quando você começa a limpar a causa interno, o coração, é o coração que suja, polui a nossa visão, que não permite que nós vejamos a Deus. Quando você vai na causa, as consequências se sucedem. É o princípio de ação e reação. Ora, nós já vimos que o coração é o centro da nossa personalidade. Não se trata apenas de afetos e emoções aqui. Quando falamos em coração, inclui a nossa mente. Quando falamos em coração, inclui a nossa vontade. Quando falamos em coração, inclui também as nossas emoções. De modo que a impureza não está no exterior, não está no que comemos, não está em nossas mãos. Nas palavras de Sproul, ela está no âmago do nosso ser. É ali que se encontra a impureza que nós temos que lutar. Quando vós sois tentados, nunca diga que é Deus que tenta, diz Tiago, mas vós sois tentados pelas suas próprias concupiscências. O que se segue? O que se segue é que não é o ambiente que nos leva ao pecado, senhores, como alguns moralistas e alguns legalistas ensinam. É o ambiente. E aí as pessoas ficam evitando ambientes profanos, que se nós formos ver, o termo profano é uma negação de que Deus é onipresente. Profano estaria além da fania, da presença de Deus. Óbvio que se você for, sei lá, para um bar de striptease, diante da tua concupiscência natural, aquele meio vai te auxiliar a tropeçar. Mas nós nos poluímos, nós somos levados ao pecado não pelo ambiente. Adão caiu no Éden. Adão caiu no paraíso. Agora Jesus, ele venceu no deserto. E mais do que vencer no deserto, Jesus venceu na cruz. O ambiente da cruz. Lembram? Os dois ladrões da cruz estavam amaldiçoando. Até que o Espírito Santo tocou num e converteu um, e o outro continuou a amaldiçoar. A cruz era um ambiente inóspito para qualquer pessoa. Lá Jesus venceu. Além do meio, a culpa também não é do outro.
Nós gostamos de terceirizar nossa culpa. Está muito na moda agora colocar a culpa no outro, como algumas ideologias, tais como o socialismo, nos ensinam. A culpa é do outro. O negro é pobre porque foi escravizado há 200, 500 anos atrás. Eu roubei porque o capitalismo gerou um tênis de R$1.000. O marketing colocou uma propaganda que disse que eu só sou alguém com aquele tênis, por isso eu tinha o direito de roubar. A culpa é deles. A culpa é da roupa que a mulher usou. A culpa é sempre dos outros. Eva levou Adão a pecar. E o que Adão fez? A mulher que me deste. A serpente levou Eva a pecar. E o que Eva fez? A serpente. Sempre terceirizando. Todavia Jesus resistiu à tentação de Pedro. Lembram? Jesus falando da sua crucificação, Pedro se escandaliza: não, meu Senhor, de maneira nenhuma. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço. Jesus resistiu diante do próprio diabo, face a face. O que o Evangelho ensina, senhores? O Evangelho nos ensina que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. E alguém pode dizer: não, isso não é Evangelho, isso é profetas maiores. O que o Evangelho ensina? Ensina junto com os profetas maiores. O Evangelho ensina que, como resultado da queda, o grande problema do homem inicia no seu próprio coração, que é corrupto, que é enganoso. O que se segue? Qual é a boa nova do Evangelho? Vou pedir ajuda para o Spurgeon. Não há corações puros no planeta, a menos que o Senhor os tenha feito assim. E ninguém poderá ver a Deus no céu sem que antes tenha sido purificado pela graça, enquanto aqui embaixo. Ou usando um outro batista puritano, que dizia que Cristo não levará aos céus ninguém que ele não tenha santificado na terra. O povo de coração puro não é um povo santarrão, porque nós não somos. Não cabe dentro das bem-aventuranças o santarrão. O puro de coração, ele não é santarrão, mas ele é bem-aventurado. E ele é um bem-aventurado que é humilde, que é dependente. Ele depende única e exclusivamente da graça e misericórdia de Deus. Ele não tem outra coisa para se segurar, muito menos a sua própria justiça. Ele não nega os seus pecados. É alguém que não suporta o seu estado de pecado. É alguém que não culpa os outros ou o ambiente pelo seu pecado. Mas diz como Davi: pequei, contra ti somente pequei. É alguém que ora por minha culpa, por minha tão grande culpa, como diz a antiga oração. O bem-aventurado é alguém que depende da graça. É alguém que sabe que faz aquilo que não quer fazer e que aquilo que deseja fazer não consegue fazer. O bem-aventurado é limpo de coração. É um bem-aventurado que chora. E por que ele chora? Ele chora por causa do estado do seu coração. Ele chora devido à sua pecaminosidade. Ele se lamenta não somente pelas coisas que praticou de errado. E isso já seria um grande passo para nós, lamentar as coisas que nós fazemos de errado. Mas o bem-aventurado não é só aquele que chora as coisas que praticou errado, mas chora porque continua desejando fazer essas coisas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O bem-aventurado sabe que em si não tem nada de bom, não tem nada para apresentar. Ele é pobre de espírito, humilde, manso,
chora, tem fome e tem sede. Ele é bem-aventurado por ter alcançado a misericórdia de Deus. Ou seja, ele foi tratado de uma forma como ele não merecia ser tratado. O julgamento que ele merecia caiu sobre os lombos do Cordeiro na cruz do Calvário. A única maneira de alguém vir a tornar-se possuidor de um coração limpo consiste em perceber quão impuro é o seu coração, e então lamentar-se por causa disso, tão intensamente, que venha fazer aquilo que é a única coisa capaz de conduzi-lo à limpeza e à purificação da sua alma, diz Lloyd Jones. E o que é? Bem-aventurado, limpo de coração, porque chora. Moído, arrependido pelos seus pecados. O bem-aventurado clama por sua fome e sede de justiça junto com o salmista, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em terceiro lugar, como podemos aplicar em nossa vida tal doutrina? Como de costume, nosso paradigma, nosso exemplo maior é o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 Pedro 2, sobre Cristo, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou um engano. Cristo, senhores, é o manso e humilde de coração. Cristo é o nosso exemplo, o exemplo maior de coração puro. E como é santo aquele que nos chamou, e como aquele que nos chamou, nos chama para sermos santos como Ele, nos ordena a sermos santos como Ele, nós devemos imitá-lo na nossa maneira de viver. Ora, sabemos que não se manifestou ainda aquilo que haveremos de ser, isso só no glorioso dia. Contudo, até esse glorioso dia, o dia da glorificação, que nós possamos ter um espírito humilde, que nós possamos ter choro, e que o nosso choro seja de profundo arrependimento, mas não um choro desesperado, mas um choro com os olhos fixos no maravilhoso autor e consumador da nossa fé, e com lágrimas nos olhos de arrependimento que nós possamos prosseguir para o alvo. Lembrando das palavras de Paulo: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado o quê? A perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo. Uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ah, senhores, nós havemos de ver Deus face a face. Nós temos nos preparado para esse momento. Nós temos nos preparado para esse momento. O apóstolo Paulo disse: eu não alcancei, mas eu prossigo. Nós devemos prosseguir, como eu disse, com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, com lágrimas. Jesus tem um coração puro. Jesus é manso e humilde de coração. E Ele diz: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, aprendei de mim que sou puro de coração. E a gente muitas vezes acha que esse verso está nos ensinando que quando nós estamos com problemas, estamos cansados da vida, sobrecarregados de problemas, nós devemos ir a Cristo. Claro, devemos também, mas principalmente quando a culpa dos nossos pecados nos consome, nos pesa, quando estamos sobrecarregados porque entendemos quem nós somos, o que fazemos de errado, quando nós estamos desesperados, prosseguimos olhando para Cristo, vamos a Ele com lágrimas nos olhos, porque Ele é manso e humilde de coração, e Ele nos alivia desse peso.
porque Ele carregou os nossos pecados. Mas só chegamos a Ele purificando os nossos corações através das nossas lágrimas. Percebemos que nós estamos sendo preparados para a visão de Deus. Pensai nas coisas que são lá do alto, diz Paulo, não nas da terra. Nós nos preocupamos tanto com aqui e agora. Vivemos à espera das coisas invisíveis e eternas. Se sim, então, a nossa grande preocupação deve ser ter um coração limpo. Pois bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Estes, naquele dia, serão glorificados e transformados à imagem de Filho. Se não, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Segunda aplicação, todos precisamos de constante arrependimento, senhores. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem a esperança, assim como ele é puro, escreveu o apóstolo João. O puritano Matthew Henry nos ensina o seguinte: o verdadeiro cristianismo está no coração, na pureza do coração, no lavar o coração da malícia. Nós precisamos erguer para Deus não apenas mãos limpas, como diz o apóstolo Paulo, mas um coração puro, como diz o salmista. Tiago, ele nos ensina a sujeição, a luta e o arrependimento humilde. De que maneira ele ensina isso? Escreve: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo duplo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e converta-se a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Nós somos bem-aventurados, senhores. Nós temos agido como bem-aventurados, senhores. Nós temos nos humilhado como bem-aventurados, senhores. Nós temos um coração puro, porque foi limpo, senhores. Terceira aplicação: ninguém tem o coração puro e ninguém pode purificar a si mesmo. Esse é o grande erro que eu falei ao longo da mensagem. Nós acharmos que nós podemos fazer, que uma igreja pode fazer, que um homem de Deus pode fazer por nós. O nosso coração é limpo única e exclusivamente pelo Senhor. Nós só sabemos e só podemos sujá-lo. Quem limpa é o Senhor. E somente por meio de Cristo, através da ação do Espírito Santo operando em nós, é que nós podemos fazer o querer e o realizar, segundo como nós vimos na escola bíblica esta manhã, segundo a sua boa vontade. Somente aquele que nos chamou ao reino, que nos fez bem-aventurados, aquele que começou a boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo, somente Ele pode fazer. A nossa salvação, senhores, ela começa e termina em Deus. Ele nos chama, Ele nos purifica, Ele nos santifica e Ele nos recebe na glória. Ver a Deus no reino que Jesus veio inaugurar requer retidão, sinceridade e integridade que emanam de um coração verdadeiramente transformado e limpo. E nós sabemos que somente Deus pode transformar corações. E aí eu pergunto para os senhores:
Deus transformou o seu coração. Deus transformou o nosso coração. Se Deus transformou o nosso coração está limpo. O nosso coração está puro. Se sim, glorifique a Deus. Não há mérito em nenhum de nós. Se nós sentimos o nosso coração limpo de alguma maneira, se está limpo, glorifique a Deus e vigie, porque aquele que está em pé, cuide para não cair. Se não, se Deus não transformou o seu coração, ou se Ele transformou o seu coração, mas você sente que o seu coração está sujo, se arrependa e confie na graça e na misericórdia de Deus, por meio de Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Nós estamos nas mãos do Senhor e vem dele o aperfeiçoamento. E todos nós só veremos o Senhor se tivermos um coração limpo. E todos nós até a glória, nós necessitamos ser purificados constantemente. Necessitamos sermos limpos constantemente. Necessitamos da misericórdia divina constantemente. Por isso, senhores, todos nós devemos orar: Senhor, crie em nós um coração puro. Senhor, purifica e limpa o nosso coração, para que nós possamos te ver hoje e para todo o sempre. Vamos ficar em pé. Espero que pela graça e misericórdia de Deus, nós, pecadores, tenhamos sido humilhados, Cristo tenha sido glorificado e nós todos chamados ao arrependimento. Curva a sua cabeça. Concede, Senhor Deus, concede a nós um coração limpo. Concede por graça e misericórdia um coração puro. Sonda-nos, ó Deus. Eu não vou nem dizer para te conhecer se há algum caminho mau, porque há. Eu peço em nome da comunidade que tu nos identifique cada caminho mau, nos proporcione o arrependimento e que tu nos guie, nos purifique no caminho eterno. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Purifica-nos, perdoa-nos por nossa hipocrisia, por nossa soberba, por nossa infantilidade, por nossa iniquidade, por nossa falsidade, por nossa moralidade falsa e vã. Perdoa porque nós pecamos, Senhor, e pecamos contra Ti. Conduze-nos ao arrependimento sincero. Quebranta os nossos corações. Lava o nosso interior, para que os nossos olhos sejam puros e que possamos não apenas Te ver, mas resplandecer diante desse mundo caído, um interior purificado, e não essas falsificações que nós temos sido, fazendo de conta que somos santos, iludindo ao mundo, iludindo às vezes a nós mesmos. Transforma-nos. Tem misericórdia de nós.
Nós não somos dignos de sermos chamados de filhos. Todavia, somos chamados de filhos não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. E é em nome dele que nós pedimos, e é em nome dele que nós te agradecemos, ó Pai. Amém.